Gravando. São chique em inglês, falou tudo, não entendi nada, mas tudo bem. Gravando, gravação em programa. Tá pronto, Macário, pode entrar. Uma palavra. Tem um videozinho de uma menina falando, não entendi nada. Compartilhando aqui. Deixa eu ver aqui. Você tem que botar no modo apresentação antes de compartilhar, tem que fechar e entrar de novo. Eu sei. Aí. Obedeceu. Nós vamos falar hoje sobre o homem de bem, caracteres da perfeição, conhecimento de si mesmo. Ô, Eu coloquei Macário, você tem que colocar no modo de apresentação, Macário. Ele está no modo PowerPoint. Está no modo de apresentação. Não, não está, Macário. Desculpa, gente, mas eu acho tão engraçado as brigas de vocês dois. Não, é porque... Macário não está. Aqui está aparecendo. Você tem que fechar. Antes de você compartilhar a tela, você tem que abrir o modo de apresentação e daí você volta para compartilhar. Sim, vamos lá, peraí. Tem que fechar. Gente, Você não consegue botar em modo de apresentação depois que você manda compartilhar, Macário. Tem que fechar. Vou fechar. Sai do compartilhamento. Sai do compartilhamento. Isso. Agora você vai lá e... Olha o Silvano aí. Boa tarde, Silvano. Silvano falou que hoje vai ser só ouvinte, ele não pode participar. Ah, tá. Alguém quer bolo? Bolo de laranja? Tá bom. Essa menina maldosa, como essa menina é perversa, viu? Depois você manda um pedacinho para cá. Mando, então tá, pode deixar, eu mando. Nosso café vai ser nas férias, Tânia. Tô orando por você, eu vou aí na sua casa tomar café, é mais fácil. Então, eu quero falar um pouquinho, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Silvano. Verônica, eu quero pedaço. Tchau. Tá bom. Ai, gente gulosa, parece criança, ninguém cresce nesse grupo. Não precisa. Não é bom. É uma delícia. Eu também acho, gente. Não, essa coisa delícia. de ficar na chatice não é comigo, não. Eu também não. Eu curto. Uma bagunça eu curto. Eu não gosto de bagunça. Olha a cara do Ronaldo, gente. Olha a cara do Ronaldo. Eu tô quieto. Agora... Não, Macário, não tá ainda, Macário. A cara de entrega. Macário, quando você for compartilhar, antes de compartilhar, você tem que botar no modo de apresentação. Aí você entra É que quando você vai compartilhar, ele vai aparecer dois PowerPoint. Um está lá a apresentação e outro está essa tela do PowerPoint aqui. Você tem que botar logo que está apresentação. Senão ele entra nesse aí. Caramba, eu tô fazendo desde o... Está acontecendo com ele igual acontecia comigo. Isso, exatamente. Macário, agora eu já aprendi, viu? Você bota no modo de sai de novo, procura que está apresentação, está no PowerPoint, a tela escrita apresentação, vai aparecer lá. E a Verônica comendo bolo e a gente olhando ela comer o bolo. Eu vou fechar a câmera. É bom. Desculpa, gente. Ó, vai engasgar, para de dar risada. Não vou, não. Ai. Não tem ninguém para tira bater mesmo. Para de rir, menino. Engasgar mesmo. Tá rindo comendo bolo? Na hora de compartilhar, Macário, vai aparecer duas telas do PowerPoint aí, você vai ver. Não, só tem uma aqui mesmo. Então você tem que mandar, você tem que entrar no PowerPoint e mandar apresentar. Deixa eu ver. Entra no PowerPoint e manda apresentar. Aí, você não tá... Né? Tá Essa de tela aí novo. não é de apresentação, Macário. Essa tela aí é normal. Mas acho que Mas qual é o problema de ficar assim? Pode Se você ser. quiser apresentar assim, também pode, né? Também não tem problema, né? Se eu abrir aqui,
Vocês estão vendo a tela? Então, Vamos. mas a gente está vendo que tem 17 slides da sua apresentação, Macário. Agora, e agora? Tá normal, ela fica sempre nesse formato que a gente vê do lado aqui, Macário. Por isso você tem que colocar, você tem que apresentar, fazer modo de apresentação antes de Você está compartilhar. vendo a tela? Você está vendo a tela? Não, eu tô vendo. Tô vendo do lado aí também, slide também. Não tem problema, não. Continue. Então, aí, ó, viu agora? Mudou? Não, Não. Não? Não mudou nada. não, porque você tá apresentando essa do PowerPoint. Eu falei você, quando você vai compartilhar, aparece duas do PowerPoint. Você está clicando na que não é a aparece. apresentação. Então fecha o Não aparece PowerPoint, duas. fecha o PowerPoint e abre de novo. Ai, tava precisando rir um pouquinho. Sim. Ó, eu não sei o que está acontecendo. Aqui, ó, nós estamos em outubro. Agora você desde está no eu Eurípides faço a mesma Barça. apresentação. E dá Nossa, certo. Maria entrou. Boa tarde, Maria. Ó, Oi, Maria. vou fechar o PowerPoint. Mas sai da apresentação, sai do compartilhamento. Interromper o Eu compartilhamento. fiz café fresco, Tá. gente. Isso. Deu Agora tempo de fazer vou- café nesse meio tempo? Por isso que eu tô Nossa. comendo bolo, porque na verdade o bolo era sobremesa. Ó, já foi 45, né? 15 minutinhos já. Pois é. Não, larga a mão de ser exagerada. Tá no 42. Tem 12 minutos. O relógio tá adiantado. Larga a mão de ser 42, 3 minutos Pois é, para Isso lá. 45. Então vai lá, Macário. Você entra no PowerPoint, aí depois você aperta o F5 para apresentar. Aí você agora depois vai no Zoom. Vamos ver se eu consigo ajudar o Macário. Fechar de novo. Vamos. Não é possível. Aí, abrir aqui. F5. Para apresentar, ele F5. vai. Você aperta o F5 naquela negocinho lá embaixo para ele apresentar. Tá apresentando agora? Shift F5 ou só F5? Só F5. Aí, agora eu vou entrar no Zoom. É isso, agora volta lá para o Zoom sem sair do PowerPoint. Aperta aquela teclinha do Windows lá, aquela quadradinha lá do teclado. Aí vai na barra de tarefas. Aí você manda compartilhar. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, gente. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? E você? Tudo bem. Tudo bem, graças a Deus. Desculpa o atraso. Tá vindo? Abriu aí? Abriu a mesma tela do PowerPoint. Você está entrando na mesma do PowerPoint, não está entrando na apresentação. Quando você clica no compartilhar, vai aparecer vários quadradinhos de tela, né? Tem uma tela que é de apresentação do PowerPoint. São duas. Você está clicando na. Eu não sei o que está acontecendo, vê. Que não aparece isso que você está falando para mim. E eu sempre fiz isso. Ó, então, Se eu mudar a tela, vocês verem alguma coisa? aí você vai. Aqui a gente está vendo na apresentação do PowerPoint normal, sem apresentação. Você vai ter que ir mudando com a setinha aí. Ou clicando no quadro do lado. Vai fazendo isso aí, tá bom. Vou fazer aqui, ó. Isso, Então, isso. Não tem jeito. Não sei o que aconteceu aqui, porque eu estou fazendo tudo igual. Bom, gente, não é língua enrosca aqui. O homem de bem caracteriza a perfeição, conhecimento de si mesmo. Eu coloquei para vocês um texto, que não vou falar de perfeição. Alguém leu? Eu sei que a Verônica leu. Eu li. Olha, eu vou te dizer uma coisa, viu? Muito lindo esse texto. Ali a pessoa pergunta onde está a perfeição de Deus. Aí vou falar de Eurípides Barçanufo, para a gente começando. Eurípides Barçanufo foi um dos pioneiros aqui no Brasil. O pioneiro no Brasil foi Bezerra de Menezes, mas Eurípides Barçanufo foi no início de 1900 e pouco. Ele morreu em 1918, mas foi um médium assim, um quilate de um Chico Xavier. Eu diria até que ele supera
superaria o Chico Xavier, né? Ele era uma pessoa, ele era católico, extremamente católico, e foi convencido ao espiritismo, dado seus primos, seus parentes, que era tudo semi-analfabeto, eles são mineiros lá de Sacramento, e ele se converteu, e um dia, era uma pessoa muito estudiosa, tal, ele estava dormindo quando ele sentiu que ele estava levitando. Levitou, andando por paragens muito bonitas, tal, quando ele, de repente, para diante de uma campina linda, tal, e começa a andar, e ele vê lá na frente de um homem como que ajoelhado, como concentrado, e ele vai se aproximando, e estanca de repente quando ele reconhece o próprio Jesus. E ele fica paralisado, sem ter ação alguma, perante tão sublime presença, mas vai se aproximando e percebe que Jesus está chorando. Aí ele ousa perguntar a Jesus: Mestre, está chorando pelos descrentes da terra? Jesus, a princípio, não responde. Está chorando, mestre, pelos violentos, pelos ignorantes da terra? Jesus termina respondendo: não, meu irmão. Eu não choro pelos descrentes, não choro por aqueles que são violentos, pelos ignorantes. Eu choro por aqueles que conhecem o Evangelho, prestem atenção, aqueles que conhecem o Evangelho e não os praticam. Eurípides Barçanufo terminou acordando, e era alta madrugada, e ali já levantou, e a partir de então ele não parou mais. Passou a atender doentes, aleijados, em tudo quanto é situação, exatamente para buscar essa prática, essa perfeição através do ensinamento do Mestre Jesus. E esse é o exemplo que a gente tem que seguir se a gente quer buscar o aperfeiçoamento do ser humano que nós somos. Aí Jesus pede: portanto, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Eu gostaria que vocês comentassem como é que seria essa perfeição que Jesus nos pede que a gente seja tão perfeito quanto Deus. Seria possível? Para mim, não. Não consigo ser perfeita desse jeito. É difícil. Depois não muda aqui. A gente tenta, mas é difícil ser boazinha, ser bom assim, né? A gente, acho que é um aprendizado, né? Nós estamos, eu me vejo assim longe ainda dessa perfeição, né? Então, mas será que não é porque a gente tem uma ideia equivocada sobre o que é perfeição? É porque ele falou perfeito como Deus, perfeito como Jesus. Se a gente tiver a ideia de que a gente tem que ser perfeito igual era Jesus, é uma ideia equivocada, porque a gente ainda, como espíritas, e dentro da literatura espírita, como os espíritos falam, a gente ainda tem uma caminhada bem gigante para chegar, pelo menos perto do grau de evolução que Jesus se encontra. Mas eu imagino o seguinte: será que, como somos no nosso ambiente de trabalho, na nossa casa, com os nossos amigos, nossos familiares, com as pessoas que estão por perto, aquelas que a gente consegue ajudar, será que nesse contexto a gente não é perfeito? Eu acho também, Tânia, que além desse contexto que você colocou, a gente tem que pensar que quando eu, por exemplo, a Verônica de 1 ano atrás não era a Verônica de hoje. Na verdade, a perfeição, no meu entendimento, é que nós melhoremos dentro da nossa encarnação, que nós melhoremos como pessoas, que nós sejamos perfeitos. Verônica. Pois não. Permita, você falou que você não é a Verônica
de um ano atrás. Sim. Você acha que você se melhorou? Sim. Não, ótimo. É isso. É isso mesmo, né? Tá. Vou seguir aqui. Agora vou ter que fazer uns... Era para a gente estar perguntando, mas agora que não tem jeito, eu vou abrir, vai sair tudo aí. A gente só foca na pergunta, gente. Foca na pergunta. Pois é. Quem é Deus? Já que é para a gente ser perfeito igual a Deus, então o que é Deus? Né? E como nós estamos falando aqui, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Né? Quando Jesus fala, você tem que ser perfeito igual a Deus, eu sei que a Verônica é professora, mas é professora de línguas, né? Mas no português, talvez no castelhano, tem isso, tem um recurso que chama hipérbole. Que é hipérbole, né? Hipérbole é quando você exagera uma coisa para reforçar aquilo que você pretende fazer. Né? Por exemplo, morrer de rir. Isso é uma hipérbole. E aqui Jesus fala, ser inteligente quanto Deus. É uma hipérbole para nós. Mas é uma referência, um parâmetro para que a gente possa chegar lá. Quando eu pedi para falar com a Verônica, quando ela disse, eu sou diferente um ano atrás, que é justamente isso. Nós não vamos conseguir chegar nessa inteligência suprema num estalar de dedo. São através das várias reencarnações, dos vários relacionamentos entre pessoas, como nós estamos fazendo aqui, as experiências que nós temos em cada relação de um ser para o outro, em cada encarnação, que nós vamos aumentando essa nossa imperfeição. Perfeição essa que não vai ser suprema, vai ser relativa. Toda a nossa perfeição, inclusive a de Jesus, é relativa. Perfeição absoluta, somente Deus. Macaco, vou passar outra coisa uma aqui. pergunta? Quer falar? Silvano, posso fazer uma pergunta? Eu estou ouvindo bem baixinho. É o Silvano, eu Ele posso quer fazer uma pergunta? Pergunta, Macaco. Pode, Silvano, pode fazer, por favor. Enquanto eu posso perguntar aqui. Jesus é único ou existem outros Cristos? Porque se Jesus não é o único e ele evoluiu até chegar a essa situação de Cristo, é sinal de que nós também podemos chegar até a perfeição atingida por Jesus. É lógico que vai demorar muito tempo. Pensa, Jesus não é o único. Jesus é o governador desse planetário, do planeta. Nós estamos numa galáxia. Existe um governador da galáxia. Existe um governador do conjunto de galáxias. Então, existem vários Cristos, pode ter certeza. Porque, senão, se Jesus fosse o único Cristo, nós não poderíamos chegar até ele. Nós temos toda essa oportunidade de chegar. O André Luiz, eu não sei que livro que ele fala, mas ele diz o seguinte, que nós somos hoje o que Jesus foi ontem, e seremos amanhã o que Jesus é hoje. Esse amanhã, você imagina, vai a perder de vista, mas chegaremos lá. E Jesus, hoje, que está aqui no governador de planeta, ele vai evoluir também ainda mais, para chegar à evolução de uma constelação, a evolução de uma galáxia, e assim por diante. Por exemplo, quando a gente chegar a ser um governador do planeta, imagine onde está Jesus. Respondido? Perfeito. Silvano, como é que está sua mãe? Só rapidinho. Agora a gente vai fazer a visita, né? Minha irmã gostou, achou que ela estava um pouquinho melhor ontem à noite. Agora a gente vai fazer uma visita e depois eu passo para vocês. Espero que ela esteja melhorando mais ainda. Vai estar melhor, vai estar vibrando aqui. Né? Obrigado. Então, para a gente ser perfeito igual a Deus, vamos ver o que é Deus, né? Deus é eterno, e nós somos imortais. A diferença é,
Eterno nunca teve início nem terá fim. Imortais somos nós tivemos início e não teremos fim. Imutável, porque é perfeito e não vai mudar. Único, aí sim, Deus só tem um, único, mas Cristo tem muitos. Imaterial, nada do que a gente imagina que é Deus. Aliás, nós não sabemos nem o que é espírito. Quando Kardec pergunta aos amigos espirituais o que é o espírito, ele diz, olha, no atual momento de vocês, digamos que é uma centelha, é uma faísca, é uma chama. E Kardec pergunta, mas seria matéria? Fala, digamos que seja imaterial. Nem nós, como espíritos, sabemos o que é. Onipotente, Deus é todo poderoso. E soberanamente bom e justo. Isso aqui é importante para nós. Né? E aqui embaixo, a sabedoria providencial das leis divinas revela-se nas menores e nas maiores coisas, o que não nos permite duvidar da sua justiça e nem da sua bondade. Se a gente pegar o macro e o micro e analisar, a estrutura é exatamente igual, é uma coisa perfeita, uma coisa maravilhosa, tanto no micro como no macro, a perfeição de Deus é incontestável. Alguma coisa aí? Não, senhor. Pode ir falando, gente. Não. Quem quer falar? Vou mudar aqui de tela. Bom mestre, o que devo fazer para herdar o reino dos céus? Essa só vou tirar a figura e depois você responder. O que nós devemos fazer? Nós estamos falando de perfeição, e para que a gente atinja o reino dos céus, nós temos que ser perfeitos. O que nós precisamos fazer? Nossa, ninguém quer ir para o céu aí, não, né? Fala, Isabel, o que nós precisamos fazer para herdar o reino dos céus? É continuar, sabe? Não cometer os erros, né? É como ela falou, que eu também não sou a mesma que eu era há uns tempos atrás. Fui mudando, tentando não praticar os mesmos erros, sabe? E aí a gente vai aos poucos, vai conseguindo, né? Isso. Conhece a palavra, né? Então, quando a gente sabe que a gente conhece a palavra, é cobrado da gente em dobro. Então, a gente procura estar sempre com isso na cabeça para não cometer os erros, né? Mas, Macário... Oi, fala. Eu penso que também a gente precisa ter uma ideia do que o que eu imagino ou o que eu acredito que seja o reino dos céus. O que é o reino dos céus? Porque quando a gente fala o reino dos céus, a gente sai de dentro para fora. Então, é uma coisa que meio que olhar para o céu, o reino do céu. Será que está lá em cima? Será que está fora? Ou será que quando Jesus dizia o reino dos céus, herdar o reino dos céus, aonde é o reino dos céus? O que é esse reino dos céus ao qual Jesus se referia? Deixa eu só falar uma coisa que a Isabel falou, deixar de praticar o erro. Ótimo, já é um caminho, mas não basta. Não basta simplesmente você deixar de errar. A gente tem que acertar, a gente tem que fazer coisa para acertar. Já é excelente caminho. Os erros que eu praticava, não pratico mais. Mas agora eu tenho que fazer alguma coisa. Para você praticar o mal, basta não fazermos nada, basta a gente ficar omisso. Eu não estou fazendo mal nem o bem, mas esse momento de omissão, eu estou deixando de ajudar alguém, de praticar o bem para ajudar outra pessoa. Tá? Então, por isso que Jesus fala da porta larga. Porta larga, você vai, passa, faz a vontade. E a porta estreita, você tem que ter essa ação para poder passar. Com o que a Tânia colocou, para eu não esquecer, realmente, que é esse reino do céu. Eu vou pegar o exemplo de Paulo de Tarso, e quando ele era Saulo, todo-poderoso, ele tinha dinheiro, ele tinha poder, ele tinha beleza, ele tinha prestígio, ele tinha tudo, né? Tudo que um homem daquela época gostaria de fazer, até da época de hoje.
Quem é que um homem que não gostaria de ter prestígio, beleza, dinheiro, poder, não sei de coisa. Mas ele não se sentia feliz, ele não era feliz. E ele admirava os seguidores de cristão, que ele perseguia. O que ele admirava é que ele não entendia porque aquelas pessoas simples, humildes, pobres, as pessoas eram felizes, via no rosto estampado daquelas pessoas alegria. E ele fala, como que essas pessoas são felizes e não tem nada? Aí, quando ele se converteu, depois da estrada de Damasco, ele passou 3 anos no deserto, lá com o Gamaliel, né, que foi o mentor dele, e depois ele foi perseguido. De perseguidor, ele voltou a ser perseguido, e ele só foi descobrir esse céu interior dele. Olha que coisa, né? Esse céu interior dele, quando ele foi condenado a 39 chibatadas. Naquele momento que ele estava tomando 39 chibatadas, ele encontrou o seu céu interior, né? Ou seja, nada exterior perturbava o céu interior dele. É esse céu interno nosso, tá? Fala, eu não sei quem que ia falar. Era a Verônica? Não. Gente, tá vendo? Por isso que eu fico quieta. Eu fico quieta. Não sei, eu perguntei. Mas era eu mesmo, entendeu? Era eu então. mesmo. Eu quero falar. Então, eu acredito que a questão para a gente herdar o reino dos céus, a gente precisa amar o nosso próximo, amar a Deus sobre todas as coisas. E a questão principal aí mesmo tendo tudo, Saulo não era feliz porque ele não amava seu próximo. Então, é termos a certeza todo dia de ir dormir e falar assim, bom, eu fiz o melhor que eu pude diante de todas as adversidades que eu recebi durante o dia. Porque não é fácil a gente amar ao nosso próximo quando o nosso próximo é uma pessoa que você tem a vontade, assim, quando a pessoa te testa, né? E esse é o verdadeiro amor ao próximo. Passar na prova, passar no teste e olhar olhar com amor. Eu acho que esse seria o caminho para herdar o reino dos céus. Porque a partir daí a gente consegue ter paz com as nossas escolhas, com as nossas decisões. Perfeito. Então, vamos ver o que Jesus fala para o nosso amigo, né? Vocês vibraram porque eu não consegui abrir aqui, porque eu ia fazer pergunta, né? Mas agora vai ser a resposta direta. Vamos lá. Peraí. Por que ele fala, bom mestre, por que, aliás, o que devo fazer para herdar o reino dos céus? Aí Jesus fala, por que me chamais de pó? Aí aqui não dá para... Olha o trator aqui que está complicado. Bom mestre, bom somente Deus. Essa resposta de Jesus me pega. Se Jesus fala que ele não é bom, não aceita que é bom, olha o que nós somos, gente. Nós não, o que eu sou? Imagine, Jesus fala que não é bom e nós somos o quê? Né? Como é que nós nos colocamos nisso aí? Só que Jesus, pela aquela escala que Kardec fez, Jesus realmente não é bom. Jesus está na escala de puros espíritos, né? Lembra daquela escalinha de espíritos? Espíritos imperfeitos, bons espíritos e espíritos puros. Nessa aí, onde é que nós estamos? Imperfeitos, bons espíritos ou puros espíritos? Imperfeitos. Porque bom, perfeito, espírito perfeito, o exemplo que eles dão é Gandhi, Maria Teresa de Calcutá, Buda, Chico, por isso que eu tenho consciência Xavier. Que eu sou imperfeita. Porque é uma gama enorme, é um leque enorme. Essas 3 divisões não são absolutas, como diz o próprio Kardec. Existe uma diferença entre cada uma delas muito, muito grande. Então, os bons espíritos já são aqueles que já não têm mais
nem o pensamento do mal, alguma coisa, são superados. Se a gente ainda tem algum pensamento, por menor que seja, que não seja bom, ainda estamos na imperfeição. Evidentemente que existem espíritos imperfeitos que já têm uma boa evolução, mas ainda tem alguns resquícios desses pensamentos. Então, Jesus fala, sabeis os mandamentos. Que mandamentos são esses? Trazidos por Moisés, lá no Decálogo, 4.000 anos antes de Cristo. Como já está aqui, o jovem pergunta, que mandamento? Jesus fala, não matarás. Vocês matam? Eu acho que não, né? Não cometereis adultério. Vocês cometem adultério aqui? Não é adultério de infidelidade conjugal, não vou entrar nesse caso, não. Sabe o que é isso? Sabe, Isabel, o que eu estou falando aqui, de não cometereis adultério, não estou falando de infidelidade conjugal? Nem pensamentos, né? Por exemplo, você adulterar alguma coisa para prejudicar outrem em benefício próprio. Por exemplo, você acrescentar água no leite e vender como se fosse um leite puro. Pegar a água da torneira e vender. Pegar a água da torneira e, olha, já passou... Às vezes a gente tem... Às vezes não, a gente tem que ter dó dessas pessoas que vivem na rua, mas já foi filmado, por isso que pede, quando você não consegue jogar água, a garrafa de água mineral, fure a garrafa, pedindo para que você fure a garrafa. O que o pessoal tem feito? Filmado. Os caras pegam essas garrafas jogadas, sei lá onde é, enche de água torneira, sei lá de onde que é, e vai vender como uma água natural, pura. Isso é adultério. São pessoas que estão na rua. Tudo bem, mas isso é adultério. Não furtarás. Eu creio que ninguém furta aqui, né? Olha aí, por exemplo, eu estou falando de espíritos imperfeitos. O espírito imperfeito ele pode estar aqui, ó. Ele não mata, ele não comete adultério, ele não furta, ele não presta falso testemunho, honra pai e mãe, que está falando, honrarás pai e mãe, e ama o próximo como a ti mesmo. Mas no fundo ainda tem alguma coisinha, algum resquício de uma maldadezinha leve. Ainda é espírito imperfeito. O bom espírito não tem nada de pensamento sequer que seja ruim. O jovem fala, obedeço-os todos desde a minha terra adolescência. O que mais me falta? Então, vai e vende todos os teus bens, reparte o dinheiro com os pobres e ganharás um tesouro no céu. Depois segue-me. Quem faria isso? O jovem era muito rico. Você venderia todos os seus bens e seguir Jesus? Deixa eu ver, tudo que dá para a gente ver aqui. Quem está aqui? Deixa eu escolher uma. Já que ninguém teve coragem de dizer, eu vou falar. O silêncio já disse. Se todo mundo ficou quieto... Exatamente. Silêncio, eu só fiz assim. Eu também. O silêncio já disse tudo. Eu estava ouvindo aquele livro há 2000 anos e vendo a história de Lívia. E aí teve um dia desses que eu estava na cozinha dizendo assim, ai, Jesus, eu te amo, ai, Jesus, como eu te amo, ai, Jesus, eu te amo tanto. Estava, né, nas minhas preces. De repente, me veio uma voz assim, tá bom, você ama Jesus. Supondo que Jesus seja aquele moço lá no semáforo que pediu dinheiro para você e você não deu. E aí? Você ama mesmo Jesus? Aí eu lembrei da Lívia, que se atirou aos leões em amor a Jesus. E aí eu pensei, será que eu faria isso hoje? Mentira, eu não faria. Eu falei, Jesus, esquece o que eu falei, não te amo mais, não está mais aqui quem falou, é equívoco meu, eu ainda não estou nesse patamar. Não te amo mais, é ótimo. Eu não te amo mais. Você não está amando tanto quanto deveria, mas você ama, gosta. claro, né? Você pode dizer assim, eu te amo
tudo bem, mas só um pouco. Eu te Não, amo, não, mas não não te serve. compreendo. Com Não ressalvas. serve, esquece, Eu te não amo te amo com mais. ressalvas. Não Viu está mais como aqui é quem estava difícil? falando. Viu como é difícil ser bonzinho aí, que eu falei que não? Porque A eu pensei o perfeição. seguinte, ó, Ô, quem Tânia, conhece a história de Lívia, Lívia se atirou aos leões em amor ao Cristo. E ela nem conhecia o Cristo tanto assim. Ela conhecia aquele homem de longe que ela viu. Então, aí eu ela era fico pensando, esposa. será que hoje, nesse exato momento, se você tivesse que se atirar aos leões, você faria isso? Então, mas, ô, Tânia, aí você deu um exemplo daquele que Paulo admirava esses cristãos. Porque a Lívia se atirou aos leões cantando, alegre. Então, isso que ele não conseguia entender. Como é que essas pessoas eram felizes desse jeito. E a Lívia, para quem não leu esse livro, era a esposa do hoje Emmanuel, né? Então, mas ela foi ainda no Mendes. lugar da escrava, Da né? escrava, viu? da Ela escrava. deu A primeira roupa para conduta escrava. dela é deixar a escrava livre e ela ir para o sacrifício. Pois é. É o amor. Então, eles faziam isso. Bom, mas o que Jesus fala aqui, gente, não é que você pega os bens que você tem e vai vender. Ontem eu estava assistindo o Jorge Elahá, eu acho que não consegui falar o nome do cidadão. Ele está falando isso, porque a gente confunde mais. Você tem bens, você trabalhou, você conquistou aquilo de forma honesta, aí você não vai utilizar porque para ser humilde. Não, a gente não pode ser, o que Jesus está falando aqui é de desapego, você não ficar preso a esses bens materiais. Se você o conquistou, se você conseguiu, utilize-o, mas não deixe ser utilizado por esses bens materiais. Você tem muito dinheiro? O que você pode fazer com esse muito dinheiro? Dá para fazer um monte de coisa, você pode gerar emprego, você pode ajudar instituições, ajudar pessoas, tudo. E você usufruir disso aí, ó. Você trabalhou, você buscou. Estamos falando de busca honesta, tá? Então, Jesus fala aqui para que você não seja apegado às coisas materiais. Use, mas não abuse. Use e não seja usado por isso. Tudo bem? E o jovem se retirou porque era muito rico. Por isso que Jesus disse: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Tudo bem até agora? Tudo. Parece que eu tinha ouvido alguém falar. Então, tá. Então, Lembre-se aqui. falou que estava tudo bem. A gente não pode levar tudo ao pé da letra também, né? Tem que tirar o espírito da letra disso. Sim, pessoal, não posso fazer isso. Igual eu fui ler o livro, eu peguei um livro, vou falar porque era um livro católico, falando sobre São Francisco de Assis, no caso lá, São Francisco de Assis. Lá, a história falava que Francisco de Assis, ele condenava tudo que é coisas materiais, jogava tudo assim. Caramba, mas você está no mundo material, você vive, você tem um corpo material que precisa disso aí. Como é que você vai abandonar tudo? Ele ali condenava qualquer coisa materiais. Aí o Paulo vem e fala, seja do mundo, mas não seja mundano. É isso que você fala. Nós somos do mundo, mas que não sejamos mundano. Aí que eu fui pegar o livro do Francisco de Assis, psicografado. A história é completamente diferente. Não tem nada do que se fala condenando tantas coisas materiais. Não podemos ser avarentos, não podemos ser egoístas, não podemos ser apegados. Tá? Deixa eu seguir aqui. Seguem, disse Jesus a outro. Que a Tânia falou aí, mas vamos arrancar aqui, ó. Senhor, essa aqui também é complicada, hein? Permita-me que eu vá primeiro sepultar meu pai. E Jesus diz: deixai que os mortos enterrem os seus mortos, enquanto a ti vai e anuncia o reino dos céus. Aqui a situação é bem parecida. Nossa doutrina espírita fala aqui de obsessão, e normalmente, a grande maioria das pessoas, quando morre um ente querido,
ela se torna um obsessor encarnado daquele que foi. Não desapega daquela pessoa e vive implorando todo momento, todo instante, para que ele me ajude, onde você está, ou até condenando a pessoa porque a pessoa desencarnou. Porque você morreu? Não é, às vezes, pais, já vi pais falando, o filho morre, não, mas Deus errou, porque quem tinha que morrer era eu e não os filhos. E começa a se apegar de tal maneira àquele ente querido que ele não consegue seguir o seu caminho. Então, por isso que Jesus não está condenando ninguém aqui de fazer essa caridade, esse dever, essa obrigação de fazer o sepultamento dos seus entes queridos. Mas o que ele fala aqui é para que você não fique preso naquela situação, tentando segurar, porque ele desencarnou. Todos nós vamos passar por isso, né? E se a gente acredita em Deus, sabemos que tudo que Deus faz é perfeito. Aberto para os comentários aqui de sepultar o pai. Nossa. Gente, fala, pelo amor de Deus. Obrigada. Fala, Verônica. Não, eu não vou falar nada. Eu estou deixando o povo falar. Fala, povo. Vamos falar, Verônica. O que você pensou? Ela está muda, ela não pensou nada. Não é isso. É que é muito difícil, né? Eu estava lembrando, enquanto você estava falando, Macario, eu tenho uma prima que ela perdeu a mãe abruptamente há, sei lá, deve fazer uns 10 ou 15 anos. E a gente conversa, nós conversamos por telefone, nós nos falamos assim, pelo menos uma vez por mês. Ela mora nos Estados Unidos e quando a maior dor que ela tem é justamente a mãe ter falecido abruptamente, ela faleceu de um infarto, teve um infarto fulminante. Ela morava no Chile, ela estava com viagem marcada dali, acho que 2 ou 3 semanas, e essa é a dor que ela tem, e ela vivencia isso, é uma coisa, é como se ela também fosse junto com a mãe. Ela tem pai, o pai é vivo, ela tem irmã, ela tem a família, ela tem uma vida aqui, mas todos os dias e tudo que você olha dela, tudo remete à perda da mãe. É como se para ela o mundo tivesse parado de girar naquele momento específico. Então eu estava justamente lembrando disso quando você estava falando sobre o luto. Então é muito, muito... É exatamente isso. Ela não enterrou o morto, enterrou o corpo, deixa o espírito seguir. Isso nós estamos falando aqui na questão espiritual, Jesus falando na questão espiritual. Eu sei de dois casos, 2 artistas que tiveram que deixar os pais do lado e fazer piada. Um foi o Dedé, dos Trapalhões. Ele era artista circense. O pai dele morreu no circo, ele era palhaço no circo. O pai dele morreu no circo e o dono falou, não, senhor, você vai fazer a apresentação. Então, ele, o velório, numa repartição do circo, ele ia lá no picadeiro, fazia as palhaçadas, no intervalo ia chorar a morte do pai, ali no circo. Tá? Isso aqui falando no Terra a Terra. O outro foi o João Kleber. Também a mãe dele desencarnou e ele tinha um show, ia fazer um show para a Volkswagen lá em Montevidéu, no Uruguai. Aí ele avisou os promotores lá, falou, olha, eu não posso ir porque a minha mãe morreu e eu vou fazer. O cara falou, não, é o seguinte, eu já tinha todo o avião contratado, falou, não, você pode ir no avião amanhã. Vai, faz o velório da sua mãe, pega o avião amanhã e vem aqui fazer o show. Ele fez a mesma coisa, fez o enterro da mãe, pegou o avião e foi para Montevidéu fazer piada, né? Tá. Então, se aqui no nosso Terra a Terra as pessoas fazem isso por obrigação contratual, por que a gente não faz isso por uma... Não seria nem uma obrigação por é como se fosse um ato de amor, né? Que dá o... É o ato de amor
e é como se fosse honrar viver essa dor, e não é isso, né? Exatamente. Porque só os nossos entes queridos morressem, tudo bem, né? Mas, e principalmente nós, como espíritas, ficarmos presos nisso aqui, é uma falta de caridade tamanha. Porque nós sabemos que todos nós desencarnamos, e esses espíritos que desencarnaram, eles terão mais facilidade de se libertação, de se reconhecer no outro plano, com a nossa ajuda, com as nossas vibrações, e não com os nossos desesperos, que vão ser como se dardos de fogo em direção a eles. Pensemos nisso. Vamos mudar Na aqui. época de Jesus, não tinha velório, né? Os mortos eram sepultados logo, né? Não tinha esse negócio de velório. Esse velório veio mais aqui para frente, né? Uns séculos depois, né? Lembra que Jesus ficou lá numa cripta, e no outro dia que eles iam fazer um taole, aqueles negócios tudo. Tá? Era uma espécie de velório, ficava lá, só que não ficava ninguém, realmente. Né? Depois que foi criado o velório, e o velório vem de vela, porque as pessoas ficavam lá com vela acesa para ver se o morto realmente tinha morrido. Né? Tinha morrido, foi bem depois isso. Foi por isso que tem o velório. Exatamente. Vamos aqui para o outro. Opa. Esse cidadão aqui com a lanterna é o Diógenes, um filósofo grego. Diógenes, filósofo, o cínico. Olha o apelido do cara. O cínico. Só que o cínico, veja como a gente precisa entender as situações, o momento por escrito. Esse cínico dele não tem nada a ver com a definição de cínico que nós temos hoje. Tá? Não é isso. É uma questão de pudor, comportamento que eles tinham lá. Ele andava lá na Grécia, em pleno dia, com a lanterna acesa, procurando um homem honesto. Né? E a história do cara, esse cara era maluco mesmo. Ele morava num barril, uma espécie de barril. Não tem aquele programa do Chaves lá, não tem quem que morava num barril lá? O Chaves. O Chaves, né? Então, tem esse maluco aqui. Como reconhecer no homem o progresso real que deve levar o seu espírito na hierarquia espírita? Como reconhecer a nossa evolução? Né? Vamos aqui retirar. Já tem a resposta. O homem prova a sua elevação quando todos os seus atos são a prática da lei de Deus e compreende por antecipação a vida espiritual. Olha, eu sei, voltando aquele lá, por que a gente chora os mortos? Porque a gente não acredita na vida espiritual. A gente não acredita que continua vivo. Aí começamos a reclamar. Por que nós reclamamos? Com quem que nós reclamamos? De quem que nós estamos reclamando? De Deus. Por que você levou meu ente querido? Não reclamo da justiça de Deus, que nós vimos lá nos primeiros slides, que não dá para a gente duvidar da justiça, da bondade de Deus, mas quando morre um ente querido nosso, a gente acha que Deus foi injusto. Né? E quando achamos que Deus foi injusto porque a pessoa morreu, é que não acreditamos na vida espiritual. E não acreditando na vida espiritual, os nossos atos não são a prática da lei de Deus. Né? Veja como a coisa é complicada. Aí é que fala, o verdadeiro homem de bem, falando homem aqui na questão do ser humano, tá? É homem e mulher, não é só homem, não. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e de caridade na sua mais completa pureza. Aquele amor sublime, que nós já falamos numa outra aula anterior, aquele amor ágape, eu lembro que a Karina comentou, tem um amor ágape pelo cachorro, mas esse amor ágape não é só pelo cachorro, não, é por tudo. O Gibran Khalil, ele falava que o amor verdadeiro nosso vai ser no momento em que as mães
amar os filhos dos outros como ela ama os seus filhos. Entenderam? Esse amor vai ser as mães amarem os filhos de outras mães igual amam os seus filhos. Quem que faz isso? Você tem filhos, Karina? Tenho sim. Quanto você É tem? difícil, não, é muito difícil isso. Você amar e assim, ó, você falou, eu me veio na cabeça assim, poxa, o meu sobrinho, né? Tem um único sobrinho. É lógico que eu morro de amor pelo meu sobrinho, mas na hora de como será que eu amo que nem. E eu tô falando do meu sobrinho, então assim, imagina filhos de outras mães, né? É muito difícil. Mas esse amor que a gente precisa chegar lá. Uhum. É aquele, falou um homem de bem, é aquele que interroga a sua consciência sobre seus atos e perguntará se não violou essa lei, a lei divina, essa lei aqui, lei de Deus, se não cometeu nenhum mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem o que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo que gostaria que os outros fizessem. Só voltando nessa aqui, cada um questiona a sua consciência. Será que tem alguém que pode... Imagina que tem alguém que pode se queixar de você? Sim, lógico. Nesse momento? Sim. Agora é o seguinte, Sim. como diz Divaldo, importante não é você ter inimigos, o importante é você não ser inimigo. Então, se alguém se queixa de você, mas você está com a consciência tranquila de dever bem cumprido, tudo bem, aí é um problema dele. O problema é nós não termos essa consciência de se queixar de outro. Porque a gente eu não sei quem falou aí, acho que foi a Isabel que falou, se eu sei a lei, então eu sou cobrado. Realmente é isso. E o próprio Jesus fala, já que dizes que vês, então pecaste. Mas se não enxergasse, mas Jesus fala, já que conhecesse, aí pecaste, porque está sabendo e está continuando fazendo a mesma coisa. Mas se você não soubesse, ou se não enxergasse, não terias pecado. Porque você não tem ainda consciência disso. Se a gente pegar os animais, as feras, né, os leões, ou qualquer outro predador que vai lá e preda um outro animal, mata com extrema violência, ele não tem consciência daquilo, ele não vai responder por isso, porque ele não tem consciência disso. Mas quando nós, seres humanos, fazemos isso, aí sim, nós vamos responder, porque nós temos essa consciência do que é certo e do que é errado. Aí a pergunta que ia fazer, mas já está aqui a resposta, essa lei de Deus está escrita na consciência de cada um de nós. Então, não adianta a gente falar, mas eu não sei, nós estamos falando de nós, seres humanos, né? Dos animais, eles não têm essa consciência, eles não têm consciência, por isso que não tem essa lei escrita na consciência dele. Mas nós temos. Então, se nós temos essa lei escrita na consciência, nós vamos responder por isso. Aí, como é que qual seria o parâmetro para eu me basear nessas leis? Jesus é fantástico, Jesus é maravilhoso, tudo que ele trouxe foi... O que ele fala? Qual seria o meu parâmetro para que eu tenha realmente a certeza de que eu estou fazendo bem? Pergunta para vocês. Qual o parâmetro que Jesus deixou para nós? Amar ao outro como eu vos amei. Não fazei ao próximo o que não gostaria que vos fizesse. Os mandamentos, né? Exatamente. Tem os 10 mandamentos. Se a gente cumprisse todos os 10 mandamentos, você não faria nada disso. Mas Jesus fala, se eu estou em dúvida que o que eu estou fazendo é bom ou não, eu me coloco no lugar do outro. É o que a Tânia falou. Será que se alguém, posso fazer o contrário, se alguém fizesse comigo o que eu estou fazendo com o outro, eu iria gostar? Exatamente. Né? Se eu gostasse, tudo bem, irmão. Se eu não gostar, opa, então estou pisando em tomate. Então, por isso que Jesus fala,
coloque-se no lugar do outro. Aí você tem a absoluta certeza. Vamos para o outro próximo. Qual o meio mais prático e mais eficaz para se melhorar já nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Já teve gente que respondeu aí lá no começo. Eu não lembro quem foi. Fala de novo, Macário. Hã? Faz a questão novamente que eu não entendi. Qual o meio mais prático e mais eficaz de se melhorar já nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? A Verônica respondeu, falou isso. Foi a Verônica, né? Então, vamos lá. Conhece-te a ti mesmo. Vocês já tomaram o susto de conhecer a si mesmo? Eu já. Doído. Hã? A Tânia falou que já, mas é doído. Muito. Chorei uma semana inteira. Quem que tá Precisamos falando? do nosso café, Tânia. Eu que estou falando, Macário, eu disse que eu chorei uma semana inteira, lembra? Eu sempre trago isso para vocês, quando eu percebi que eu era invejosa. Gente, eu chorei uma semana inteira, eu disse, nunca mais eu vou naquele lugar, aquele lugar não serve para mim. E era uma casa espírita, eu estava aprendendo, foi uma das primeiras aulas que eu aprendi. Pois é. Então, mas por outro lado, você chorou e tal. Mas por que você chorou? Porque você reconheceu que é um ponto que você tinha que trabalhar nisso. Exatamente. Esse é o início. Isso é o Como início disse a da nossa... Verônica, é muito difícil você olhar para si mesmo e perceber que você tem defeitos. E que os seus defeitos, eles são exatamente aqueles defeitos que você vê no outro. Uhum. Mas é complicado. Como diz o mestre, atire a primeira pedra aquele que nunca errou. E quem de nós pode atirar a primeira pedra? O paradoxo disso aí é aquele que nunca errou. Jesus fala, atire a primeira pedra aquele que nunca errou. Mas o paradoxo é aquele que nunca errou não vai atirar pedra. Ele não atira mais pedra, né? Não é isso. Aí Kardec ainda insiste, qual o meio de se conhecer a si próprio? Aí ele fala, aquele que a cada noite se lembrasse de todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao anjo da guarda que o esclareça, adquirir uma grande força para se aperfeiçoar, porque Deus o assistirá. Acredite, Deus assistirá. Peçamos força para que a gente possa superar. Às vezes, a dificuldade nossa é tanto que a gente não consegue sair sozinho, mas peçamos ajuda. Nós temos um protetor espiritual, e todo esse protetor espiritual é um espírito superior, é um espírito elevado, ele está ali para nos ajudar, né? E nós temos também os nossos amigos aqui que pode nos ajudar. O Matânia falou, chorei? Tá, chorou porque reconheceu, opa, mas o que eu faço agora para mudar? Esse é o primeiro passo para a gente mudar. Reconhecer as nossas dificuldades. Que a partir do momento que eu não reconheço que eu não tenho defeito algum, então por que eu vou mudar se eu acho que não tenho defeito? Agora, se eu falo, opa, eu sou invejoso. Opa, gente, como é que eu faço? Vou trabalhar em cima disso. Eu sou egoísta, vou trabalhar em cima disso. Né? É assim que a gente aprende, né? É ser humilde, é humildade de reconhecer as nossas próprias deficiências. Ele continua, examinar-se ao braços contra Deus, contra o próximo e contra você mesmo. Além que Kardec ele coloca 3 situações, né, para a gente melhorar, né? Contra Deus, até o Jorge Lehar fala 3 pacotes, né? Primeiro pacote, nós contra Deus não, nós diante de Deus, como é que estamos nós perante Deus? Pois nós contra nós mesmos, né? Que é onde eu tenho que trabalhar, em cima de mim, das minhas dificuldades, tá?
E como é que eu vou provar isso? De mim com o próximo, né? Minha relação com o próximo. Essas 3 situações que a gente vai trabalhar para que a gente conheça a nós próprios. Aí vem essa pergunta. E se Deus... Aí a Verônica até deu o exemplo da mãe que morreu repentinamente. Aí vem essa pergunta. E se Deus vos chamasse nesse momento ao mundo espiritual, onde nada é oculto, vocês temeriam o olhar de alguém? Aí é a consciência ou a indicação de um mal que deve ser curado. Né? Porque nós estamos passíveis a tudo isso. Né? Sim. Tem pessoas que são longevas e tem pessoas que morrem assim, como dizem, como um passarinho. Né? Se a morte com um passarinho é a pior coisa que existe. Né? Morre de repente. Mas se a gente morresse de repente, a gente teria algum temor diante de alguém que a gente vai encontrar lá do mundo? Eu acredito que sim, Macário. Pode falar mais grande que eu não ouvi. Eu acredito que sim. Você tá me ouvindo? Tá. Eu Não tá. tô te ouvindo, mas tá baixo. Tá baixo? Agora melhorou. Não, então, eu acredito que sim, Macário, porque eu acho que diante da nossa melhora, sempre temos questões pendentes com os outros e principalmente com a gente mesmo. Os nossos compromissos encarnatórios, a gente não... se a gente for avaliar os estudos, né, tudo que é mostrado, a grande maioria, né, a gente não consegue cumprir aquilo que a gente se comprometeu lá em cima. Deixa eu falar uma coisa. Nós falamos lá dos mandamentos, não matar e tal. Você imagine alguém que você tem um inimigo aqui, existia uma frase, ainda existe uma frase aí, por aí que morta a serpente, acabou o veneno. Morto o veneno. Né? E os espíritos dizem, só que aqui não, você mata, porque a pessoa transforma isso aí para o inimigo. Morto o inimigo, acabou o inimigo. Não, pelo contrário. Morto o inimigo, você criou o inimigo invisível. Então, você morrer nesse... Estou conjecturando, né? Não é com vocês, não. Matou o inimigo, estou livre aqui. Tá, aí você morre. Você vai dar de cara com o cidadão lá. E aí? Aliás, não precisa nem morrer, nem matar a pessoa. A pessoa morreu, você tinha uma pendenga com ele. Como é que faz? Você tem uma encrenca com alguém que morreu. É teu inimigo. Você não matou. Mas a pendenga continua. Continua. Não adianta. Enquanto não resolver, não vai mudar. Exatamente. Então, a gente tem que mudar. Aliás, Jesus diz, e ele ainda pega direto. Não é falar, se eu tenho alguma coisa contra outra pessoa, vá lá reconciliar-se com ele. Ele diz o seguinte, não precisa ser você. Se ele tem alguma coisa contra você, vai você, não espera ele. Vai você e reconcilia-te com ele enquanto estás par e passo. Ah, mas foi ele. Não importa. Vai lá você. E se ele não aceitar, se ele não aceitar, aí é problema dele. Agora, se ele aceitar, você ganhou um amigo. Se ele não aceitar, Deus não permite que quando você perdoa de coração, alguém passe a te obsediar. Vamos embora? Vamos outro aqui. Ó. O autoconhecimento é a chave do melhoramento individual. A ilusão, aí a pergunta do Kardec, a ilusão do amor próprio não atenua as faltas, tornando-as desculpáveis? Tá? Teu amor próprio a mim, tá? Eu acho que, nossa, é minha questão de honra. Isso não torna desculpável? Aí vem a resposta. O avarento se julga simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso se considera tão somente cheio de dignidade. Tinha um personagem chicanês que falava,
eu não sou avarento, eu sou controlado. Lembra disso aí? Né? Sempre a pessoa tem uma desculpa para os seus vícios. Passando trator aqui de novo. Na indecisão, olha, sobre vossas ações, questione a opinião dos outros, incluindo e principalmente a opinião dos inimigos, que não disfarça a verdade, e Deus os permite ao nosso lado, como um espelho para nos advertirem, com mais franqueza do que um amigo faria. Tem até uma frase que diz: nós temos os amigos para realçar as nossas virtudes, que nós temos, todos nós temos virtudes, mas os amigos dificilmente vão apontar falhas nossas, né? Eles vão relevar, vão deixar para lá. Não, mas ele é tão bom, ele é bom nisso aqui é uma pessoa, um bom companheiro, tá? Nem vai falar. Mas o inimigo vem e põe o dedo na ferida. E é esse que nós temos que ouvir também, que vai falar onde nós temos que trabalhar. É doído alguém falar a verdade para você? É. Mas, por outro lado, é um meio espetacular da gente analisar-se e saber se o que ele está falando é verdade, vamos trabalhar para corrigir. Se o que ele está falando não é verdade, então não nos preocupemos com isso, continuemos a nossa vida. Tudo ok? Que aquele que tem a verdadeira vontade de se melhorar, explore a sua consciência para arrancar as más tendências nossas, como se arranca as ervas daninhas de um jardim. Faça um balanço da sua jornada moral, e se esta foi boa, pode dormir em paz e esperar sem temor o despertar na outra vida, ou despertar na vida espiritual, se a nossa vida aqui foi boa, né? Quando perguntaram para Raul Teixeira se a morte é uma libertação, se a morte liberta, ele falou: a morte liberta se você estiver liberto aqui. Você já estiver libertado aqui. Mas, se você continua preso, né, apegado a uma série de coisas, bens materiais, vícios, negócios, você vai continuar mais preso lá do lado de lá. Então, a liberdade depende de como você vive aqui, de como você se liberta. Ok? Ver como é que eu estou de tempo aqui. Acho que dá. Né? Tem 15 minutos. Conhece a árvore pelos seus frutos. Nós estamos falando de perfeição, né? Então, que árvore que é a nossa? O homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração. A árvore que dá maus frutos não é boa, e a árvore que dá bons frutos não é má. Veja que todo ensinamento de Jesus, ele pegando a gente como um criança, comparando a gente como uma árvore. E, realmente, qual é o fruto que nós produzimos? Qual é o tesouro do nosso coração? Não se colhe figos nos espinheiros, e nem cachos de uvas nas sarças. Cada árvore conhece pelo seu próprio fruto. Ou seja, o que significa esse texto aqui de Jesus? O que você semear, o que eu semear, nós vamos colher. Colher. Né? Então, você não vai colher figos na sarça. Mas se você semeou sarça, se eu semeei sarça, eu vou colher sarça. Agora, se eu semeei figos e uvas, eu vou colher uvas. Então, isso aqui é de acordo com as minhas ações. O que eu plantar, eu colho. Ou seja, a cada um segundo as suas obras. E ele arremata: a boca fala do que está cheio o coração. Esse ensinamento de Jesus, quando os fariseus o questionam que ele não lava as mãos para se alimentar, ele diz: não é o que entra pela boca que mata o homem. Pelo que sai, né? Mas sim o que sai da boca que mata o homem. Veja aqui, nós temos que analisar também. É importante você fazer higiene nas refeições. Mas o que Jesus está falando? De novo, uma hipérbole, né? Está dando uma colocação muito forte para que a gente pegasse
a ideia central dele, né? Porque o que entra pela boca, se matar, mata o corpo físico. São as bactérias, esse negócio tudo. Mas o que sai da boca, esse sim mata, entre aspas, espiritualmente falando. Por isso esse reforço de Jesus. Né? E diz outra coisa: guardai os falsos profetas que disfarçam de ovelhas por fora, mas por dentro são lobos roubadores. Né? É de novo aquilo que, se a gente vai se prender a falsos profetas, é aquilo que vai entrar para dentro da gente e vai matar a gente por fora. Né? Se a gente se deixa levar por pessoas. Né? Então, nós temos que exteriorizar o que nós temos de dentro. A educação, como dizia Vinícius, é aquilo que a gente se extrai de dentro para fora e não de fora para dentro. De fora para dentro você auxilia, mas a sua educação é de dentro para fora. Tudo ok? Tudo ok. Vamos lá. Agora sim, em que consiste essa perfeição? Nós estamos falando de perfeição. Em que consiste a perfeição? Agora não vou abrir coisa para vocês responderem. Em que consiste a perfeição? Já vou facilitar para vocês. Jesus deu 3 situações. Silêncio. Vocês não querem ser perfeitos? O que consiste? Vamos lá. Será que ninguém responde? Vamos lá. Sim, tem uma receitinha de bolo. Em que consiste a perfeição? Amar os nossos inimigos. Fácil. Fazer o bem aos que nos odeiam e caluniam. Primeiro, amar os nossos inimigos. Segundo, fazer o bem aos que nos odeiam e caluniam. Terceiro, orar pelos que nos perseguem. Isso é muito difícil. É complexo. Todos os três. Todos os três. É muito no difícil. Momento que estamos vivendo, a gente está colocando à prova que a gente é de verdade. Se a gente perdoa, se a gente ama, se a gente sabe conviver. Então, mas tem uma questão aí. Olha só. Vou falar agora como espírita, tá? Como espíritas, estou pondo no plural, que somos, como nós entendemos essa frase? Por que Jesus nos pediu para amar os nossos inimigos? Como espíritas, nós conhecemos as consequências das pessoas que se tornam nossas inimigas. Então, aqui entra o quê? Caridade. Fazer o bem aos que nos odeiam e caluniam. Também é uma caridade, porque a gente sabe muito bem o que acontece com as pessoas que odeiam. E nós sabemos o que acontece com as pessoas que caluniam. E orar pelos que nos perseguem. Porque aqueles que nos perseguem, a dor deles é muito maior que a nossa. Então, na verdade, Jesus está pedindo para que sejamos realmente caridosos. Então, quando você entende qual é o nosso processo dentro dessa evolução espiritual que estamos fazendo, como irmãos em espíritos, filhos do mesmo Deus, criação da mesma fonte, o mínimo que podemos fazer ao nosso irmão é amar, fazer o bem e orar por eles. Percebe a diferença de uma situação para outra? Desculpa, Macari. Eu acho que orar é mais fácil, porque você está introspectiva com você mesma, você está diante, levantando seus pensamentos, né? Aí orar. Mas, assim, fazer o bem, assim, seria aquele slide anterior, né? Reconcilia com o seu inimigo, vai de encontro dele. Essa parte eu acho que é mais difícil. O orar é o mais fácil.
Mas o Você orar acha é fácil também. orar para o inimigo? Eu acho mais fácil, porque você está entre Mas você sozinho. não é nem o inimigo, é quem te persegue, que eu acho que é pior Não, acho- é Vamos complexo, supor, gente. eu acho que assim, vamos supor que a Verônica fosse minha inimiga, né? Não E gosto. aí, diante, assim, quando eu estou sozinha e eu levando o pensamento e orando, eu consigo, talvez, orar por ela, né? Eu Deixa eu acho dar- que é mais fácil do que eu deixa eu chegar dar- frente a frente e falar e tentar fazer um bem para ela, entendeu? Deixa eu dar um É, exemplo para você, porque ó, a Tânia lembrou da Lívia lá se jogando lá na arena dos Os leões, leões, aham. né? Tá, sorrindo, cantando, que eles entravam cantando. Teve uma outra pessoa que ele tinha dois filhos, duas crianças, né? E os soldados romanos tomaram os filhos dele e pisotearam com cavalo, mataram, estraçalharam os dois filhos. Ele, chorando, pegou aquelas crianças, os restos, né, do corpo daquelas crianças, colocou nos braços e elevou uma prece. Para quem que ele fez essa prece? O cara que passou o cara que pisou nas Exatamente, o cara que crianças. pisou. O cara que pisou no soldado. Que pisou nos filhos dele. Porque as crianças, com certeza, já se libertaram. E aí a pergunta aqui que eu faço, eu já fiz para vocês, fazer de novo. Entre pegar um Chico Xavier e um Hitler, quem é que precisa de orações? Hitler. Hitler. É Hitler, né? Pois é. Então, certeza, aí vamos pegar o Chico Hitler. Xavier Você tá- pega ele e faz oração para ele. Você está longe. Agora você vai lá ficar com ele fazendo companhia? Eu não vou. Mas é aí que tá. Na verdade, eu fico pensando o seguinte: olha, Macário, você lança polêmica no final da aula, Macário. E Pelo amor de desliga o Deus, microfone. Macário. Não, Não pode. Mas eu é não aí sou. que tá. Olha aqui, É ó, você. olha aqui, ó, olha lá. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17/12. Mas aí, mas então, é aí que tá, muito interessante, porque você, no começo, a questão do amar aos nossos inimigos é o ato de caridade. Todas essas três situações são atos de caridade. Porém, uma coisa que é muito, mas muito importante é que nós não precisamos, o amor que ele está pedindo aí nesse caso, é um amor, não temos a necessidade de conviver, estar sobre o mesmo teto, porém, orar para uma pessoa, estou até brincando com a Mona, porque assim, é muito difícil. Cara, você está ali introspectivo, você está no seu momento de paz, de conexão com Deus. Eu acho que é muito complexo também orar para aquele que persegue. Então, mas quando você vai fazer oração, você não... Pode falar. Foi até a Karina que falou que era difícil, vocês também falaram que é difícil. Tá, é difícil, dado o estágio de evolução moral que a gente está, mas não é impossível. Vou voltar ao exemplo de Paulo de Tarso. Ele foi perseguido, ele foi capturado, ele foi condenado a ser degolado, e quando ele estava no navio, preso, né, ele foi acorrentado no início, depois ele não oferecia nenhum perigo, né? Até libertaram, soltaram ele estava livre lá. E o que ele fazia lá com os algozes dele? Ele curava os algozes, os inimigos dele no navio, né? O próprio Paulo, ele foi picado por uma víbora, que é aquela lá que o pessoal falava que picava e ela corria para a pessoa não cair em cima dela. É uma hipérbole, de novo, é um exagero, né? Mas na época, era fatal, né? Paulo não morreu.
não morreu. Ele conseguiu superar isso. E os soldados que eram picados por aquela, ele curava. Fazer o bem aos que odeiam e caluniam. Vamos seguir aqui, senão não acaba. Polêmica não foi eu. Posso falar só uma Aí, coisinha? Oi, Só fala, uma. quem que é? Isabel. Fala, Isabel. Mas eu penso assim, ó, eu oro, né, pelos meus inimigos. Porque na oração do Pai Nosso, quando a gente faz a oração, a gente já fala, né? Para perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos inimigos. Aí você fala, perdoar os nossos inimigos, imediatamente na sua mente já vem uma pessoa. E aí, de uma maneira ou outra, você está orando. Mas isso que eu ia falar. Mas você está falando, eu perdoo aqueles que me ofenderam, mas está vivenciando aquilo lá. Eu não estou falando só de você. Eu falo, perdoe, no nosso caso, a gente fala, perdoe as nossas dívidas, que assim como nós perdoamos os nossos devedores, que é a tradução original. Mas quando eu falo isso, eu estou fazendo isso de coração, de sentimento, ou só estou declamando a prece do Pai Nosso? Porque se eu estiver só declamando, não tem sentido, né? Eu tenho que vivenciar aquilo. Se vem algum inimigo na minha mente, é um momento que ainda tem que superar, porque eu não posso... O cristão não pode ter inimigo. Lembra que o Divaldo fala? O importante não é você ter inimigo. O importante é você não ser inimigo. Né? Se a pessoa não gosta de você, é problema dela. Agora, se você não gosta da pessoa, aí é problema seu. Vamos terminar isso aqui? Como fala de caridade, a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção. Então, caridade segundo Jesus, ele facilita para nós, benevolência, o famoso BIP, benevolência para com todos, inclusive Hitler. Indulgência com as faltas alheias, inclusive Hitler. Perdão das ofensas, inclusive do Hitler. Inclusive o Hitler. Porque é dele. Porque se eu for vibrar, continuar vibrando contra o Hitler, contra o Bin Laden, contra outros tantos, eu estou assumindo um compromisso que eu não precisaria. O Hitler, segundo diz que está... E o Bezerra de Menezes pediu autorização para ir visitar, para ir cuidar dele. O Bezerra de Menezes não precisa pedir autorização para cuidar do Chico. O Chico já tem essa evolução, né? Voltando aqui, para terminando. O homem no mundo. Um sentimento de piedade deve animar sempre o coração daqueles ou daquelas que se reúnem sob as vistas do Senhor e implora a assistência dos bons espíritos. Tá? Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, para que, encontrando em vós necessárias disposições, lembra da parábola do semeador? Que terra é a nossa? As condições que terra é a nossa? Pode ser beira de caminho, pode ser nos terras de pedregulhos, ou pode ser no meio dos espinhos, que aí não produz absolutamente nada, ou são terra fértil, que pode produzir 30, 60 ou 100 por 1. Então, se ele encontrar essa terra fértil que produz 30, 60, veja que nem todos têm a mesma condição, 30, 60 ou 100, aí sim, a semente que é preciso germinar em vossas almas e que dê frutos de caridade e de justiça. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Deixa eu ver essa aqui. Quanto nós temos? Rapidamente, aqui vai dar tempo para a gente fazer. Já são 4 horas. Deus. 4 horas, mas vamos dar 5 minutinhos para mim. Né? Madre Teresa de Calcutá. Nós estamos falando de perfeição. O que a Madre diz? Você e Deus. Muitas vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas e insensatas. Se você é gentil, as pessoas podem acusá-la de egoísta e interesseira. Seja gentil a si mesmo. Se você é vencedora, terá alguns falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros. Pensa assim mesmo. Se você é honesta e franca, as pessoas podem enganar. Seja franca e honesta a si mesmo. O que levou anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra. Construa a si mesmo. O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã.
faça o bem a si mesmo. Se você tem paz e é feliz, as pessoas podem sentir inveja. Seja feliz a si mesmo. Dê ao mundo o melhor de você, mas isso pode nunca ser o bastante. Dê o melhor de você a si mesmo. Veja que, no final das contas, nunca foi entre você e as pessoas. É entre você e Deus. Rapidamente, passando aqui. Tende como templo o universo, como altar a consciência, como lei a caridade, por imagem Deus, por religião o amor. Leon Denis. Veja que eu não falo religião por religião espiritismo, não. A religião, o amor. E a pergunta, já está a resposta, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de modelo e guia? Jesus. Tá, direto. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral que a humanidade pode estar na Terra. Pergunta 625. E agora o último para a gente terminar. O Cristo não nos pediu muita coisa. Opa, volta, senão você... Jesus não exigiu que escalássemos o pico do Everest ou fizéssemos grandes sacrifícios. Ele só nos pediu que amássemos uns aos outros, incluindo Hitler. Incluindo Hitler. Pois é. Ai, Macário. Fala, Várias polêmicas. Ele é o primeiro a odiar o Hitler, porque ele não para de falar dele. Oi? Que é? Que foi, mano, que eu não entendi? Eu falei que você é o primeiro a odiar o Hitler, porque você sempre coloca ele de exemplo. Você sabe por que eu coloco? Eu coloco Porque ele está coloco, distante, né? É porque ele está distante e não diz muito próximo de nós. Eu não vou pegar ninguém daqui do Sim, Brasil que esteja vivo, que esteja aí na onda. Ou mesmo que já faleceu, né? Eu estou por sempre colocar que já faleceu. Se eu vou falar de política, eu não falo política daqui, eu falo de alguém, inclusive alguém que já morreu, para que não tenha dar essa conotação de partidário. Eu tenho a minha condição, mas aqui a gente não fala. E eu falo do Hitler porque digamos, é o fascínio mais terrível da nossa geração. Mas ele é ainda muito vivente, né? Ele ainda é muito presente, não faz tanto tempo assim, né? A gente dá a impressão de que é muito tempo. Mas quem viveu não sente isso. A guerra terminou em 1945, ainda existe papo que ele mudou para a Argentina, vizinho da Verônica. Lá, eu morei em Blumenau durante um tempo e embaixo de uns conventos e do Teatro Municipal tem o caminho que era um esconderijo dele lá também. Então, tá bom. Lá a gente tem acesso a essas construções assim e é acesso de entrada e fuga. Então eu quero pedir desculpa desse problema técnico aí que eu não consegui resolver. Depois eu vou consultar o Ronaldo. O professor para ensinar. O Ronaldo tem que resolver. Não, a gente resolve. Então, tá bom, mas acho que deu para o gasto, né? Sim. Então tá bom, gente. Ó, tá bom. Beijo no Tchau, gente. coração. Boa semana. Até Luz, sexta. Boa semana para vocês. Até tudo amanhã para quem ouve amanhã. A próxima vai ser a Tânia. A próxima sou eu, hein, gente? Quais são as perguntas? Oi, Ana, tudo bem? É 920 a 936. Não se esqueçam da lasanha, tá, pessoal? Sim, lasanha senhor. Dia 29. Mona, você vai, Mona? Tem um talão para vender. Você quer comprar lasanha? Eu já vendi o meu talão ainda, vou ter que pegar mais. Você vendeu? O Ronaldo vendeu tudo na frente na sexta-feira, porque está rindo. Pode pegar outro. Você vai vender tudo, querida. Não sobra, pode ter certeza. Deus te ouça. Deus te ouça. Valeu, gente. Obrigado pelo tchau, pessoal. Beijo. Semana que vem. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Deixa eu desligar aqui.